Olá, você que é médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de segurança, profissional de RH, tem hora que dá uma dificuldade de saber se a gente abre ou não uma CAT? Você sabe que eu também tenho, mas vamos tentar ver através da legislação, fazer algumas discussões em casos que a gente abre ou não abre a CAT. Vocês vão concordar com algumas comigo, vocês vão discordar de outras, mas vamos lá. O tema é sobre abertura ou não de CAT. Sou José Marcelo Penteado, sócio-diretor do Instituto Imersão, uma nova proposta de compartilhamento de conhecimento, onde a gente está apresentando os nossos cursos aí no Brasil todo, o Oficina Prática de Perícias em LERDORT, o Imersão em Perícias Médicas e Doenças Ocupacionais, o Oscar apresentando o curso de Perícia Civil, o Marcato apresentando os cursos de Ergonomia. E acesse o nosso site, veja os nossos cursos, as nossas datas e locais que nós estamos apresentando. Somos também sócio-diretor da MedSafe Solution, conheçam lá os nossos softwares também, software para perícia médica, saúde ocupacional. Temos um novo software que é o MS Ergo, que é o software para ergonomia, onde facilitou demais a realização de análise ergonômica do trabalho. Vamos então ao nosso tema de hoje, que é sobre a questão ou não de em determinadas situações a gente abrir ou não uma CAT. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós vamos abrir uma CAT resumidamente em duas situações. Ou quando tem nexo com o trabalho, ou quando existe imposição legal para a gente abrir na CAT. Olha que interessante. Como assim, como é que eu separo isso quando tem nexo e imposição legal? Olha lá, o artigo 19 da Lei 82/13, ela vai dizer que ela vai definir o que são acidentes de trabalho. Então, quando eu tenho um acidente de trabalho típico, pelo artigo 19, eu vou abrir essa CAT porque eu tenho nexo com o trabalho. O artigo 20, ele vai nos dizer sobre doenças ocupacionais. Então, o que é uma doença profissional, o que é uma doença do trabalho. E quando eu tenho um nexo dessas doenças com o trabalho, eu vou abrir a CAT. Então, artigo 19 e artigo 20 é nexo por um acidente de trabalho típico ou nexo por uma doença ocupacional. E o artigo 21, ele vai nos... artigo 21, parte 1, parte primeira dele, vai falar sobre o nexo de concausa, que é o agravamento. Então, artigo 19, artigo 20, artigo 21, parte 1, parágrafo 1º, né, nós vamos ter as aberturas de CAT por nexo ocupacional. O restante do artigo 21, o 2º, 3º, 4º e 5º, que nós vamos falar sobre eles, vão ser aberturas de CAT por imposição legal, onde efetivamente não existe um nexo claro com o trabalho, mas a lei nos obriga a abrir a CAT. Vamos para a primeira controvérsia. Essa aula provavelmente será em duas apresentações. Vamos à primeira controvérsia, que é o artigo 19. O que é um acidente de trabalho? Vamos ver o que o artigo 19 está nos dizendo. Acidente de trabalho é que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. A empresa é responsável por adoção de uso de medidas coletivas ou individuais de proteção à saúde do trabalhador, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir essas normas e é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular, e o Ministério do Trabalho e Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto dos parágrafos anteriores, conforme dispuser este regulamento. Então nós temos aqui
a definição do que é um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho, pelo artigo 19, é aquele que ocorre pelo exercício. É essa a palavra principal, na minha opinião, de acidente de trabalho. Observe que não está dizendo aquele que ocorre no trabalho. Está dizendo que ocorre pelo trabalho. Quando eu tenho a palavra pelo trabalho, eu estou já analisando que eu preciso de ter nexo, ok? Então, aquele acidente que aconteceu, eu tenho que efetivamente ter nexo com o trabalho. O cara estava trabalhando numa máquina, a máquina pegou e cortou o dedo dele. Foi pelo trabalho, tá certo? Então, cortou e perdeu o dedo. O cara estava numa escada, subiu numa escada para trabalhar, caiu, bateu a cabeça. Foi pelo trabalho. Quando eu falo de acidente de trabalho, estou falando de uma causa externa levando a esse acidente. Quando eu falo de doença ocupacional, eu estou falando de uma causa interna. Por que eu quero dizer isso? Tudo bem. Algumas pessoas sabem que em fevereiro de 2017, eu estava dando aula para uns médicos no Rio de Janeiro, quando eu fui surpreendido por uma trombose cerebral. Trombose cerebral esta que levou a uma hemorragia intracraniana, uma irritação na meninge, que fez com que eu tivesse uma convulsão. Convulsão essa que me levou ao chão com uma luxação e fratura do ombro em 3 locais. Se vocês verem os primeiros filmes que a gente fez no ano passado, vocês vão ver que meu ombrinho está mais ou menos. Muito bem. Esse acidente, eu estava trabalhando, ok? Então eu estava no trabalho. Essa minha convulsão e essa minha queda com fratura do ombro, ela aconteceu no trabalho ou pelo trabalho? Obviamente, não tem nenhuma relação com o trabalho. A causa da minha convulsão foi uma trombose cerebral. O fato de eu ter quebrado o braço lá no chão, aquela hora, foi porque eu tinha que cair e ia cair em algum lugar, tá certo? Então, se eu tivesse tido a trombose na minha casa, se eu tivesse tido em qualquer outro local, estaria ocorrendo a mesma coisa. Então, o que eu tive não foi um acidente de trabalho, não se abre uma CAT. Essa é a primeira discussão. Existem colegas nossos que falam assim, mas foi no trabalho, tem que abrir, porque ele caiu, ele bateu no chão, o chão estava na empresa, ou ele bateu numa máquina, a máquina estava lá. Não concordo de maneira nenhuma, porque não está dentro da lei. Ok, então eu tenho uma convulsão. Qual a causa dessa convulsão? A convulsão foi porque eu tive uma exposição a um produto químico na empresa, esse produto químico mexeu, eu tive uma tontura e convulsionei e caí e quebrei o braço. Maravilha, acidente de trabalho, porque foi pelo trabalho. Não, eu tive uma convulsão porque eu sou convulsivo prévio e não estava tomando remédio. Qual foi a causa da minha queda? A causa da minha queda foi a minha convulsão normal, sem nenhuma relação com o trabalho, ok? Então essa é a palavra mais importante, é determinar o nexo. Então lembrando, voltando lá, artigo 19 e artigo 20, eu sempre vou ter que estabelecer o nexo com o trabalho para eu fazer a minha abertura de CAT, ok? Então, eu vou analisar a existência. Não tenho nexo, não vou abrir por esse acidente. Segundo motivo que eu vou abrir uma CAT seria pelo artigo 20, doenças ocupacionais. Então, eu vou fazer uma análise lá. Então, eu posso ter uma doença profissional. O que é doença profissional? Doença profissional são aquelas doenças que são peculiares a determinada profissão. Então, quem tem asbestose é quem trabalha com asbesto, com amianto. Quem tem sílica, quem tem silicose trabalha com sílica. Então essas são doenças chamadas doenças profissionais, em que elas são somente ocasionadas pelo trabalho. Quem tem bicinose é porque trabalha com fio de algodão. Então vai ter uma doença no pulmão chamada bicinose e tem relação direta com o trabalho. Eu não vou nem discutir se é ou não ocupacional. Essas são chamadas as doenças profissionais. As chamadas doenças do trabalho
são aquelas em que elas ocorrem devido ao trabalho, mas podem ter acontecido por outra causa fora do trabalho. Então, os exemplos clássicos são as Lerdort, as tendinites. Tendinites pode ser do trabalho, pode não ser do trabalho. Então, vamos dar o exemplo famoso, a epicondilite lateral, que acontece aqui no cotovelo. Muito bem. Essa epicondilite lateral ela é causada por trabalhos em que você esteja com o punho aqui em extensão, fazendo esse movimento que a gente, do ponto de vista médico, chama pronossupinação, fazendo força. Então, eu mexo com chave de fenda, eu vou ter aqui uma epicondilite lateral. Lembrando, então, que epicondilite lateral eu preciso de ter trabalho com força. Significa que eu não tenho relação de nexo causal de epicondilite lateral com digitação, ok? Digitar, trabalhar com computador, esqueçam, não dá epicondilite, porque eu não trabalho com força. Então eu trabalho lá, eu tenho epicondilite lateral. Ah, sim, esse epicondilite ele trabalhava fazendo esse movimento, então eu dou nexo com o trabalho e vou abrir uma CAT. Ah, não, ele só trabalhava com digitação. Ah, mas então qual é a causa dessa epicondilite? Pode ser degenerativa, inerente à idade dele, diabetes, etc., um monte de outras causas, ou porque ele joga tênis. Epicondilite lateral também é chamada cotovelo do tenista. Não é que assim todo tenista tem, não é assim que é só porque eu tenho epicondilite lateral eu jogo tênis. Mas assim, como é uma doença muito comum no tenista, ela foi apelidada de cotovelo de tenista. Então, se esse tenista joga tênis de final de semana, terça, quarta e sábado e domingo, não vai ser ocupacional, não vou abrir CAT. Agora, se ele é o Guga, eu vou abrir CAT porque ela está relacionada com a sua profissão. Então, o artigo 20, eu vou diferenciar então doenças profissionais e doenças do trabalho. Se eu tiver nexo dessas doenças, eu vou abrir a CAT. O artigo 21, da sua parte primeira, também vai nos falar para abrir CAT no estabelecimento de nexo. O que diz o artigo 21? Vamos ler. Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos dessa lei, o acidente ligado ao trabalho, que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, é esse artigo aqui que é a famosa concausa. Eu vou estimular vocês a verem os vídeos anteriores. Tem um vídeo que a gente fala especificamente já sobre concausa. Tem um outro vídeo que eu falo sobre a diferença, o que significa contribuir diretamente ou não contribuir diretamente. Então, as concausas seriam os agravamentos. Por exemplo, na aula passada eu falei de doença degenerativa de coluna, falei de hérnia de disco. A hérnia de disco é uma doença degenerativa, como tal motivo excludente de nexo, mas ela pode ser agravada pelo trabalho em atividades que exijam esforço lá de coluna, inflexão, movimentação de peso, carregamento de materiais, etc. Eu vou dizer que é uma concausa. Então eu vou mandar abrir essa CAT fazendo referência então ao artigo 21 da Lei 8213. Existe um tipo de nexo, um tipo de nexo que não está descrito aqui, que foi proposto pelo Lenz Cabral. Esse nexo proposto por ele foi extremamente interessante, que ele fala sobre acidente de trabalho de dupla espécie. Falei, ué, o que é esse troço aí? Eu fui estudar, achei bonito o nome, falei, deixa eu lá estudar para ver o que é esse negócio de dupla espécie. E ele tem razão, é isso aí mesmo. Vou estimular vocês, inclusive, a comprarem um livrinho dele, um livro dele excelente, que está pela LTR, que chama Abre a CAT, né? Vai aparecer aqui, em algum lugar aqui no vídeo, aqui, a capazinha dele. Então vocês comprem esse livro, chama Abre a CAT, tem várias informações ali sobre a abertura de CAT. Existe essa questão da dupla espécie. O que é dupla espécie? Porque eu falei assim, eu tenho um acidente de trabalho e eu tenho uma doença ocupacional. Então essa é uma espécie acidente de trabalho e essa é uma espécie doença ocupacional. Mas o que é dupla espécie? Após a ocorrência de um acidente de trabalho, eu vou ter uma
doença ocupacional. Como assim? Vou ter as duas relacionadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, que eu já falei lá na época do dano estético. A pessoa perde a mão. Ela perde a mão porque ela teve um acidente de trabalho, acidente de trabalho típico, artigo 19 da Lei 82.13, abri a CAT pelo artigo 19. Depois de perder a mão, e especificamente pelo fato de perder a mão, essa pessoa passa a ter uma depressão relacionada à perda da sua mão. Essa depressão tem nexo com o acidente de trabalho, ela apareceu depois do acidente de trabalho. Então, trata-se de uma depressão ocupacional. Isso já foi descrito, inclusive, como uma das causas de depressão pelo Dr. Duílio, as depressões, os transtornos mentais que aparecem depois de um acidente de trabalho. Então, eu tenho um chamado acidente de dupla espécie. Eu tenho um acidente e uma doença ocupacional atuando aí juntas nos danos aí do autor. Então, é interessante esse dado chamado acidente de dupla espécie. Muito bem. Então, nós conversamos hoje, nessa primeira aula, sobre os acidentes, as aberturas de CAT que eu vou fazer quando eu sou obrigado a fazer por estabelecimento de nexo causal. Vamos, na próxima aula, falar sobre os acidentes que eu sou obrigado a abrir a CAT porque a lei manda, e vamos dar alguns exemplos que são as dúvidas que ocorrem nos nossos cursos, se eu devo ou não abrir a CAT. Até lá, até a nossa próxima aula do nosso tema E.